queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, segunda-feira, começando a semana. Quero te desejar, além de um dia abençoado, uma semana próspera, feliz, cheias da presença de Deus no teu coração. Amém, queridos? Amados, como eu sempre faço, de manhã, hoje não foi diferente, aqui estou eu, em minha devocional e conversa particular com Deus. Tomei nas minhas mãos a Bíblia, abri de forma aleatória, e o primeiro texto, que saltou assim que eu vi, está em Provérbios 27, e ele afirma que a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Olha, eu confesso aos irmãos que fiquei alguns segundos, olhando para esse versículo e buscando na minha mente entender, perceber o que Salomão quis dizer com isso, E aos poucos eu percebi que a mensagem aqui era profunda, assim como toda a Bíblia é profunda. Eu quero compartilhar especificamente nesse versículo com os amados que me veem, que me ouvem, sobre esse trecho. A Bíblia diz que o ser humano ele foi criado, com corpo, alma e espírito, E pelo espírito o homem tinha comunhão direta com Deus, porque Deus é espírito. E quando o homem desobedeceu ao Senhor lá no jardim do Éden, nós sabemos, ele perdeu a comunhão, e o seu espírito foi mortificado, pelo pecado, lógico, Então, desde então, o que aconteceu? O ser humano passou a viver dominado pelos sentimentos, pelas paixões, pelos desejos da sua alma, do seu corpo, principalmente do corpo, que influencia a alma, buscando o quê? Satisfação, buscando completar esse vazio que ficou, pela morte do espírito. Então foi a partir dessa realidade, dessa lembrança, que eu percebi que esse texto, ele abriu assim de forma clara, como todo o livro de Provérbios, com sua sabedoria, e ele resume a grande tragédia da vida do homem sem Deus. Eu entendi aqui que a alma farta pisa o favo de mel e eu queria compartilhar com os irmãos, o que isso significa. Eu percebi que o Senhor estava me dizendo que a alma farta não é cheia de Deus, ela está cheia de si mesma, das coisas do mundo, você entende? Buscando satisfazer suas necessidades, completar esse vazio, como eu falei, que ficou por causa do espírito que morreu, e ele busca isso em diversas opções, em prazeres, vícios, riquezas, entretenimento, religiões carnais, e até aventuras, tudo isso, buscando preencher, mas são vazias de Deus. As pessoas que vivem assim se fartam das coisas do mundo. Elas acham que estão satisfeitas, mas na verdade nunca ficam satisfeitas de verdade. O que eu discerno aqui, é que o Senhor Jesus é o favo de mel. Ele está cheio da doçura do amor de Deus, pronto para satisfazer as necessidades reais da nossa alma e nos dá a vida eterna. Mas a alma que está cheia de orgulho, de ilusões, de soberba, de sentimentos negativos, de mágoas, de feridas de alma, de falta de perdão, enfim, tudo isso não tem aquela sensibilidade, a alma não tem aquela sensibilidade de reconhecer a doçura do amor de Cristo. Por isso, ela o rejeita, o despreza e pisa no favo de mel. Infelizmente, existem pessoas que preferem os vícios e os prazeres passageiros, e não abrem o coração para o que tem valor eterno. Surge aqui, amados, então, o primeiro grito de alerta. Cuidado com a fartura das coisas erradas,
Se você está tão cheio de trabalho, de preocupação com o dinheiro, né, ou de passatempos, e não tem fome de Deus, olha, eu quero dizer para você que você corre o risco de desprezar o Senhor e pisar o favo de mel. Eu lembrei de um versículo que está em Hebreus 10 e que eu considero um aviso terrível, né, tenebroso. Diz que quanto maior castigo nós devemos cuidar, né, e seremos julgados, se formos julgados, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, né, e tiver profano o sangue da aliança com que foi santificado. E fizer agravo, né, ao Espírito da graça. Olha, irmãos, o que esse texto sugere, né? Que nós devemos nos examinar, perguntando o que tem enchido a nossa alma. Em Apocalipse 3, também o Senhor alerta, né? Pois diz, sou rico, né? Estou enriquecido, de nada tenho falta. E ele diz, não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre e nu, né? Então, eu vejo, por outro lado, aqui também nesse texto de Provérbios, algo que nos dá esperança, né? Uma recíproca que faz um contraste, eu diria, maravilhoso, né? Mas a alma faminta, todo amargo é doce. Olha, que coisa, né? Graças a Deus àqueles que perceberam e percebem que as coisas do mundo não atendem de verdade às necessidades dos seus corações. Eles tentaram se encher de tudo, mas no final o que restou foi a frustração, a angústia e o vazio cada vez maiores, né? E buscaram a Deus. Então essas experiências ruins, né, se transformam numa fome, numa sede terrível, né, por algo que só Deus pode dar, só Deus pode preencher, né? Quando essa fome chega, a pessoa faminta olha para o cálice amargo que o Senhor Jesus bebeu na cruz, ou seja, todo aquele sofrimento, as perseguições, as humilhações e a crucificação, amados, foram terrivelmente amargos para o Senhor Jesus. Ele bebeu essa amargura por causa dos nossos pecados e transgressões. Mas para a alma faminta, esse sacrifício é doce, né? Ali estava o amor doce de Deus se manifestando na morte de seu filho. Ele era o favo de mel sendo oferecido para nos dar a vida eterna, né? Então, se você sente hoje, meu amado, eu quero dizer isso para você de forma muito direta, se você sente um vazio, não tente enchê-lo, né? Ou enchê-la com coisas do mundo. Abrace a fome espiritual. Essa fome é um sinal de que Deus está te chamando para uma única fonte de satisfação, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 5, Jesus ele afirma, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha, o livro de Provérbios nos mostra que há uma troca divina, né? E essa troca está disponível, né? As amarguras das nossas vidas e o castigo dos nossos pecados foram transferidos para o Senhor Jesus na cruz. E ele, por sua morte, transformou essa amargura na doçura do seu amor por nós. Ele nos amou até o fim. Amém, queridos? Davi, ele escreveu, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, está lá no Salmo 42. A sede e a fome da nossa alma só podem ser saciados por aquele que é o pão da vida e a água da vida. Então, queridos, amados, nós precisamos pensar e pensar com sabedoria e prudência para não pisar o favo de mel, né? Venha a Cristo, deixe Ele saciar a sua alma com a doçura do seu amor. A única resposta digna é a entrega total, satisfazendo toda a necessidade da sua vida nele. O salmista também, no Salmo 34, diz, provai e vede que o Senhor é bom, né? Bem-aventurado o homem que nele confia. Então, concluindo, eu volto de novo a alertar, como aquela placa que às vezes a gente vê nos jardins, né, da rua, do jardim público, diz lá a placa, não pise no gramado, né? Eu digo para você, não pise o favo de mel. A escolha é sua hoje. O Senhor Jesus é o favo de mel vivo, doce e suficiente para preencher todas as necessidades da tua alma. Ele estará sendo oferecido a você
e a todos os quantos, né, o receberem, né? A Bíblia fala, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amados, não pise o favo de mel. Deixe que a fome da sua alma te leve a Ele hoje e receba a satisfação completa que só o Senhor pode dar. Amém, queridos? Oh, querido, eu desejo que essa mensagem fale ao teu coração, compartilhe ela com alguém, inscreva-se nesse canal, dá o seu like, né, nessa mensagem e eu tenho certeza que o Espírito Santo se comunicará com o teu coração de forma a preencher os vazios, as necessidades que você tem. Amém? Um beijo no teu coração, boa semana para você, até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo.